irmãos e irmãs, graças a Deus estamos juntos para mais um período de estudo, meditação, a palavra do Senhor. Vamos retornar à epístola aos Tessalonicenses, que temos estudado, e vamos ler alguns versos hoje do capítulo 4, para seguirmos de onde encerramos na semana passada. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver alguns versos desde o verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E vamos ao verso 13 até o verso 18, final desse capítulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados irmãos, conforme falamos na reunião anterior, na verdade, as duas reuniões anteriores, essa epístola aos Tessalonicenses é a primeira carta de Paulo às igrejas. E, na sequência, temos a segunda epístola aos Tessalonicenses, que é também a sua segunda carta geral, carta às igrejas. Vimos que a igreja dos Tessalonicenses era uma assembleia nova e que estava em sofrimento. E os irmãos estavam com bastante dificuldade nesse período de provas, de compreenderem com mais clareza o significado e a beleza desse assunto da parousia, ou a presença, a vinda do nosso Senhor Jesus. E Paulo entendeu, então, pelo Espírito Santo, que a melhor forma de encorajar essa assembleia nova e sofredora era ensiná-los a respeito do significado e das implicações da parousia do Senhor Jesus. Já vimos que essa palavra composta, parousia, significa, talvez a sua melhor tradução para o português seria presença, ou também vinda. Fala não apenas da chegada de uma pessoa a um determinado local, por exemplo, a uma casa onde ela vai ser recebida, mas também essa palavra parousia aponta para o período em que aquela pessoa estará ali em contato com aqueles que a receberam. Então, parousia não fala apenas de um evento pontual,
A palavra parousia fala de um evento e um processo que se segue em decorrência daquele evento. Essa também é uma questão importante. Acho que não mencionei nas outras duas reuniões anteriores, mas o termo parousia, então, se refere tanto à chegada, à vinda, à presença do Senhor junto com seus santos, como também aos eventos que se seguirão decorrentes dessa presença gloriosa do Senhor para a igreja, em primeiro lugar, e também para o mundo, quando ele se revelar como aquele relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. A vinda visível do nosso Senhor e a sua manifestação gloriosa e o estabelecimento do seu reino aqui na terra, nesse mundo. Restaurando, então, todas as coisas, julgando o anticristo e detalhes mais específicos que não é nosso encargo compartilharmos nessa noite. Então, quando Paulo escreve essa carta, sua carga principal era ensinar e aclarar o coração e as mentes dos tessalonicenses a respeito do significado e das implicações, repetindo isso, por causa da importância, o significado da parousia e as implicações da parousia do Senhor para a igreja. No capítulo 1, apenas uma recordação muito rápida, nós vimos que a ênfase do capítulo 1 é o testemunho retumbante dos tessalonicenses. Eles deixaram os ídolos, eles se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro e para aguardarem dos céus o seu Filho Jesus. Então são 3 marcas aí que já estudamos, que fala de como o testemunho dessa assembleia nova e sofredora era um testemunho vigoroso, retumbante.